Geraldo, amigo, bem-vindo. Boa noite, querido Rafa, amigo e irmão de coração. Satisfação estar aqui com você, viu, nesta noite de segunda-feira. Obrigado pelo convite, pelas palavras de estímulo que eu estou longe de merecer, mas eu tomo como incentivo, viu, querido? Parabéns pelo trabalho do MOVE, a sua organização tão bonita e esse convite para que todos nós possamos aí a cada dia estarmos no caminho da melhoria, né? Que é um esforço constante que cabe a cada um de nós fazermos. Mas se estivermos juntos, fica mais fácil. Com certeza. Eu te agradeço de coração ter aceito mais um convite nosso do Move, né? Sempre que pode, a gente te chama para alguma atividade, de congresso, de live, e você sempre nos atendendo, nos apoiando, e a gente fica muito feliz com sua presença aqui. Eu, em nome do Move, a turma realmente te admira, te respeita, aprende com você. Então, os votos nossos aqui são sinceros, são do coração. E você é uma pessoa empolgante, sabia? Hoje, quando anunciamos a live, algumas pessoas me procuraram, uma em especial disse assim: será que ele vai cantar hoje pra gente? Eu falei: eu não sei, não combinamos nada, né? Mas é porque o Geraldo, de vez em quando, ele toca a viola na palestra, né? Canta uma música e nos anima bastante. Bom, Que amigo, bom. veja só. Antes de trazer as perguntas sobre o tema, eu apresentei um pouquinho sobre você, né, que você é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, é uma pessoa muito dedicada, abraça a causa realmente de coração, a causa espírita. Então você é palestrante, é apresentador de programas, né, é editor de livros, autor. Mas acima disso existe a pessoa, o espírito, o ser geral do Campete, com desafios, né, enfim. Então, rapidamente, me fale um pouquinho de você, para a gente entrar no tema da live de hoje. Pois é, eu estou, né, nesta presente jornada Geraldo Campete Sobrinho. Eu tenho esse nome em homenagem ao meu tio, que é o irmão mais novo do papai. E em casa, Rafa, amigas queridas, amigos que estão nos acompanhando aí, uma honra estar aqui com vocês, desfrutando deste momento. Então, o papai colocava o nome em todos os filhos, né? E em mim ele resolveu homenagear o irmão mais novo, né? Eu tive essa honra e eu sempre brinco assim, para o homenageado, né? Uma coisa assim, não sei qual é realmente o tom, mas aquele que é vítima da homenagem leva o nome para toda a existência. Então, uma coisa assim, bem engraçada. A mãe dos meus filhos, né? No caso do primeiro filho, ela queria colocar o nome do pai dela, né? No caso, em homenagem também. Eu falei, não, não, não vamos fazer isso. Aí ficou parte do nome, não é? O nome do avô, inclusive, hoje, né? Se despediu de nós, tá no plano espiritual, um médico, uma pessoa conceituada, muito assim, um exemplo para nós de homem de bem, não é? Paulo Ricardo. E o meu filho se chama Ricardo, né? E é impressionantemente parecido, né, com esse avô materno. Então, eu nasci no interior, nasci em casa de uma tapera, praticamente, de chão batido, com parteira, numa vila, foi na verdade num sítio. O papai saiu para buscar a parteira, era de noite, foi de trator. Né? Para quem é assim do interior, sabe, o trator é aquele veículo que anda devagarzinho. Era o que tinha, então ele foi de trator, né? E aí, na verdade, quando ele chega com a parteira, eu já tinha nascido, que a minha avó já tinha, né? A mãe da mamãe já ajudado no parto e tudo. E a parteira acabou servindo para o meu primo, que nasceu às 11 da manhã do dia seguinte. Eu nasci 11 da noite, no dia 13 de janeiro, né? No município de Álvares Florence, no interior de São Paulo, eu fui registrado e vivi, depois de 2 anos, mais 15 anos em Urânia, que é o noroeste do estado de São Paulo, né? Uma região muito boa, né? Assim, fiz uma infância muito, para mim foi muito boa. Eu tenho muito a agradecer Bom, de brincar assim, não é? Diante de espaço livre, de estar sem camisa, de pés no chão, sabe? Em contato com a terra, com a natureza, com pomares, né? A gente apanhava a fruta do pé, Rafa, e ali a gente, né, podia degustar e tudo. Então, é uma coisa de uma infância muito boa, né? De brincadeiras e tal.
Então foi muito gostoso. Morei até minha, né, adolescência nesta cidade. Ali a gente já, né, praticamente já trabalhava na doutrina espírita, conhecemos, né, a doutrina já por família, a gente nasceu num lar espírita, né? O papai se converteu ao espiritismo pela dor, né, na família, e quando, né, mamãe era católica, acabou aceitando. Então nós todos, os 4 irmãos que somos, já nascemos num lar assim, né, sob essa orientação religiosa. E, enfim, aí foi isso. Depois viemos para Brasília, não é? E aí cheguei em Brasília com 17 anos, já me integrando desde o primeiro momento na Federação Espírita Brasileira. E dali nunca mais saí em termos de trabalho voluntário, né? Mais ou menos Beleza, essa trajetória. tá ótimo. Deixa eu agradecer aqui a presença da Egilda, lá do Nuvete, da AME Piauí, da Nath Zagonel, a Ju Haddad, a Carolina Alves, Douglas Moura, bem-vindo, Sonho Vegano também participando com o nosso querido Leandro, lá de Goiânia. Sofia, querida, um abraço para você, nossa estudante aí de veterinária. Enfim, uma turma muito legal por aqui. E aproveitem para fazer perguntas, comentários aí, para que o nosso irmão Geraldo, né, responda. Eu sou só entrevistador, tá contigo. Ah, eu já ia falar, o que eu não souber eu passo para você. Universitário aí, no doutor, né? Que beleza, né, Rafa? Mas vamos lá então, meu amigo. A primeira pergunta para você é o que que te inspirou a dar passos nessa direção do vegetarianismo? Se foi fácil, se foi difícil? Nos fale assim dos teus desafios pessoais em casa, na família, no trabalho, no movimento espírita. Como que está sendo para você isso? Olha, Rafa, desde a minha infância, assim, eu não gostava de comer carne, né? Desde pequeno. Eu nunca senti muito assim, né? Muita atração, muito gosto, né? E a minha irmã Rose e minha mãe é que falam que durante a minha infância, por uns 2 anos, eu deixei de comer carne. Eu não tenho assim essa memória exata, mas ela se lembra melhor que eu. E eu me lembro que sempre comia tudo muito tostado, né? Muito bem passado, enfim, aquela coisa, porque eu já não gostava muito mesmo. E, assim, nessa pandemia, eu estava assim, verificando, estava levando uma semana para comer metade de um bife de frango, né? E aí, de repente, mas por que que eu estou comendo isso? Eu já não estou conseguindo engolir assim, não é? Aquela coisa. E aí eu deixei de comer. Simplesmente parei de comer carne e tudo. E a minha irmã já falando, né, de algumas coisas, você poderia já, você tem facilidade e tudo e tal. E aí deu uma estimulada também, tem que agradecer minha irmã Rose Campete, não sei se ela está nos assistindo, mas deve assistir depois. E agradecer por causa desse impulso. E para mim, Rafa, foi então tanto quanto eu diria, meio assim que natural, meio espontâneo, né? Porque já tinha um caminho andado, eu sempre gostei muito de legumes, né? De verduras, né? E aí já comia. E agora, depois que eu me tornei vegetariano mesmo, ou pelo menos ovo lacto vegetariano, né? Porque eu ainda como, né? Coisas que são, né? De leite tem diminuído bastante em termos, por exemplo, leite puro tomo muito pouco, mas eu como queijo, diminuí a quantidade de queijo também, essas coisas assim. Mas eu como os derivados, né, de leite, como ovo, né? Enfim, não é muito, mas como. De qualquer maneira, o que eu gosto mesmo, meu prato principal é a salada. De vez em quando eu posto um outro prato que eu fico meio empolgado. O pessoal diz, você que prepara esse prato? Eu falei, eu fico arrumando o prato, levo 15 minutos para arrumar o prato para poder bater ali, né, uma imagem para poder compartilhar. Mas está tudo pronto. Nós temos aqui uns 15 metros quadrados, ô Rafa, que produz um bocado de coisa, sabia? Então dali sai, por exemplo, até tomate cereja, né? Aí tem vários tipos de folhas, não é? A rúcula, por exemplo. Até pepino a gente já fez recentemente agora, conseguimos, né? Com a mamãezinha e com a ajudante dela. Eu sou aquele que usufrui, imagina só, meu Deus do céu, eu sou maltratado assim, no bom sentido, imagina. Tem um privilégio, né, de ter essas oportunidades. Aí tem os temperos, né? Tudo tem hortelã, tem a Ora Pro Nobis, né, que a gente também assim produz num vaso e tudo. E isso, né, a minha irmã Rose ajudou muito com essas questões. Então, boa parte a gente tira dali, né, para alimentação, cebolinha, essas coisas. E aí eu preparo, né, minha salada tem tudo
de 17 itens, né? Quando coloco tempero, por exemplo, são temperos variados. Outro dia, conversando com um amigo, eu não vou dizer o nome dele aqui, porque é uma pessoa bem conhecida, mas disse assim, mas como é que você, né, esse negócio de comer salada não é sem graça? Eu falei, o segredo está no tempero, porque o legume em si ele já tem o seu gosto, ele é uma delícia, eu gosto, né? Se eu tivesse que comer puro, eu comeria, mas eu também gosto de tempero. Então, por exemplo, as sementes, a gente coloca sementes, né? Aí tive umas sementes que eu não estava conseguindo comer, aí fomos bater no liquidificador, ficou uma farofa de sementes que eu coloco como tempero também, né? Tem vários tipos ali. E aí, por exemplo, o sal rosa, né? Que a gente usa também, o azeite, não é? E vai outras coisas todas, enfim, frutas que eu sempre gosto também, então os manga, não é? Geralmente abacaxi, quer dizer, aí vamos ali, não é? Fazendo essa coisa. Então, assim, eu deixei de comer carne, hoje eu não como carne, nem carne branca, nem de peixe, nada, né? Nenhum tipo de carne mesmo, eu deixei todo tipo de carne. E aí me alimento, claro, né? Substituindo. Meu prato principal é a salada. Quando eu vou comer o que seria o prato principal, eu já estou quase meio sem fome, porque realmente é um prato assim alentado. Eu devo dizer que eu como todo dia, né? Bastante salada. E me faz bem, eu me sinto bem e tudo, né? Eu sou feliz com isso. Não sinto falta alguma da carne. Não, não sinto, assim, dizer, alguma coisa que apetece, de repente dá aquela vontade, né? Eu, assim, confesso a você, de vez em quando, uma coisa ou outra, né? Que eu comi uma linguicinha bem tostadinha, aquela coisa. Às vezes você vê assim, minha mãe faz, ela faz tudo, prepara que ela come carne, né? E aí prepara tudo. E eu, assim, Rafa, outro dia eu estava tomando café da manhã, ela preparando o tal do bife lá que ela faz, né? Aquele peito de frango, bota lá uns negócios do que fica uma delícia para quem gosta. Eu gostava também. Né? E ela preparando e eu tomando café da manhã. Eu falei, mãe, a senhora está preparando isso e eu estou tomando café da manhã. Agora eu sinto o cheiro dessas coisas todas, mãe. Antes eu não sentia, eu nem percebia. Agora a gente percebe, então. E ela falou, meu filho, eu deveria fazer isso depois. Eu falei, não, mas a senhora continua fazendo, aí eu fico aqui e tudo. Então ela vai preparar, por exemplo, um caldo que ela prepara, com ela coloca geralmente uma calabresa, né? Aí ela coloca a mandioca, coloca o milho, né? E faz aquele caldo delicioso. E aí, assim, eu tiro a calabresa e como o restante do caldo. Eu não como nada da calabresa, só que está ali no tempero e tudo. Aí você fala, mas né, o pessoal que é realmente, que é né, vegetariano, que é né, vegano, nem suporta isso. Eu sei que eu vou chegar um momento que eu não vou dar mais conta disso. Mas eu não vou exigir da minha mãezinha querida que faça algo assim, que faz com tanto amor, com tanto carinho, tudo que faz é gostoso, né? E eu, na verdade, sou privilegiado. Então, para mim, essa transição, Rafa, eu não diria que foi sacrificial, né? Ela para mim foi bem espontânea, bem natural, né? E, enfim. E eu me sinto bem com o que eu como, né? Eu acho que não sei se é uma comida tão saudável, eu acho que sim. Mas a gente vai aí, né? Se não for, Rose vai puxar a sua orelha, hein, sua irmã? Ela faz vários pratos deliciosos. Aliás, a minha irmã cozinha, que é eu tenho um privilégio de ter assim, né? Ela não gosta de falar. Tem várias mulheres na minha vida. Tem minha mãe, tem minha irmã, tem ajudante da mamãe, né? Tem ex-esposas, assim, tudo. Nossa, é um privilégio, né? Várias amigas, tudo assim. Então é gostoso demais. E a gente sempre recebe esse carinho. Eu sou assim de que eu nem mereço tudo isso, né? Que elas fazem, né? E que as pessoas fazem por mim. Então, e a minha irmã, ela é boa de cozinha, viu? A danadinha da Rose, prepara uns pratos assim especiais. Eu falei para ela, eu já seria vegano direto. Olha, se eu comesse todo dia o que você prepara, eu comeria isso aqui e me sentiria muito bem vegano, já migraria para o veganismo sem sentir falta de nada mais. Porque é tão gostoso, rapaz, é tão assim, que benção. Verdade. Veja, a Nath fez um comentário aqui, ela disse assim: Nossa, as saladas do Geraldo são perfeitas, enche os olhos e a boca d'água. Para quem não sabe, o Geraldo posta os pratos dele, bem bonitos mesmo, no Instagram, né? E isso tem inspirado pessoas, né, a dar passos nessa direção, acompanhando lá os comentários. As pessoas vão perguntando, interagindo com você, você vai respondendo, né? Essa é uma forma bem interessante de acolher, dialogar, né? E demonstrar para É, as pessoas que é possível, é gostoso, é bonito, é saudável, né? Além de ser melhor para a vida dos animais, né? é.
E aí, Ó, a minha diga, irmã está diga. declarando o amor que ela tem por mim, viu? A Rose, ela está aí dizendo que me ama, né? Eu vou querer aqui colocar também que a recíproca é verdadeira. Eu também amo essa minha irmã, não é? É assim, é uma graça para mim, é um privilégio ser irmão dela. Ela é mais velha que eu, então por isso tem que até respeitar. Não pode falar em negócio de idade, né, de mulher, mas é que ajuda a cuidar também. Sempre ajudou e tudo, e continuamos aí, né? A gente se ama. Maravilha. E, Geraldo, é perceptível para mim, que acompanho, né, as suas exposições há um tempo no movimento espírita, que você passou a falar disso há um tempo, nas suas exposições, né? E aí, teve essa inspiração, você foi se tornando vegetariano, certamente você foi tendo acesso a mais conteúdos sobre esse tema, pesquisando, e isso foi causando alguma mudança dentro de você, que fez com que você trouxesse esse assunto que não é fácil. Quem fala sobre esse assunto sabe que é difícil trazer esse assunto, porque é um tabu, né? Seja no movimento espírita, seja fora do movimento espírita, onde for, né, o assunto deixar de consumir animais é um assunto desafiador. E aí, como é que foi É. isso para você, né? Essa decisão de começar a falar sobre isso de forma O, acolhedora? o Rafa, é tão interessante, né? A gente falar de um assunto desse que é natural, não deveria ser tabu nada, porque faz parte da natureza, e o que é natural é o que é correto, né? É o que eu entendo como sendo, inclusive, o normal, não o comum. O comum hoje, né? A maioria ainda, em boa parte, se alimenta, né? De carne, enfim. É, Aí eu fui despertado para isso, e como a gente está no caminho, no esforço, assim, para mim eu digo que não é força nenhuma, não, mas no esforço da melhoria constante, eu falei, a gente tem um compromisso, a obrigação de também auxiliar, não é? De tocar nesses assuntos. Então, a questão da alimentação natural, né? Tendente ao vegetarianismo, veganismo, eu acho que é um compromisso nosso. Quando a gente começa a olhar para isso, Rafa, a gente começa a enxergar. Eu até então não enxergava. Isso para mim era uma coisa que não tinha talvez tanta importância como aqueles que talvez ainda não atinaram, né, não despertaram para essa faceta tão importante da nossa vida, porque implica na nossa vida e na nossa sobrevivência de maneira qualitativa, né, inclusive com a preservação e tudo mais, né, da mãe natureza, né, esse planeta abençoado e tudo, que a gente precisa cuidar com muito amor, a gente se desperta para isso e começa a sentir uma responsabilidade, né, porque é um ambiente indefeso, né, os animaizinhos precisam de proteção, né, os nossos irmãos vegetais reclamam, né, o nosso carinho, o nosso acolhimento diante de tantas ofertas que nos fazem, as fontes naturais, enfim. A natureza ela é um exemplo constante de dedicação, de doação. E a gente precisa aprender um pouco com isso. Então, nós precisamos falar desse assunto. Hoje, o que causa um pouco de estranheza, hoje me estranha a estranheza de alguém que sente estranho falar de algo que é natural, que é normal. Então, a gente fala e vamos falar mesmo, sem aquele viés, eu diria, né, Rafa, de às vezes, por exemplo, querer impor. Porque uma, né, talvez é uma característica que a gente pode apresentar, até pelo desejo de ver a melhoria, de querer que as coisas aconteçam, para a gente adentrar o mundo da regeneração, essa coisa toda, né? Mas a gente vai percebendo também que cada um tem o seu jeito, tem a sua maneira, tem o seu tempo, e mesmo para dizer que toda vez quando acontece alguma coisa, eu mesmo falando com a mamãezinha sobre situações, ela via as notícias e tudo, você vê tanta barbaridade, tantas coisas. Hoje eu vejo essas coisas assim, me causam mal-estar, mas eu não julgo. Eu consegui, talvez, eu não tenho superioridade espiritual nenhuma, pelo contrário, tenho muita inferioridade. Mas eu consegui já me desapegar do julgamento, porque toda vez eu olho para dentro de mim mesmo. E aí eu fico perguntando, mas quem eu sou? Em que situação estou? Até hoje eu não me conheço, não é? E se eu for me conhecer e reconhecer, eu vejo tantas coisas que eu tenho para melhorar. Então não há como julgar. Agora a gente tem que fazer um processo, evidentemente, de melhoria, né? E isso começa pelo exemplo. Então você vai ali exemplificando, vai mostrando, né? As pessoas vão acompanhando, vão vendo, não é? E assim, sinceramente, hoje quando, né, você vê as pessoas se servindo, né, eu tenho total respeito, né? Mas também elas me respeitam. Isso eu vejo, viu, Rafa? Eu acho que cada vez mais vai acontecer.
esse respeito, porque é algo natural. E o natural, ele se impõe naturalmente, não é pela força. Então, isso vai ser conquistado gradativamente, quiçá num tempo menor possível, não é, para a gente poder trabalhar da melhor maneira, num tempo mais rápido, porque a gente precisa disso para nós mesmos, não é? E quando a gente retornar, inclusive, ao planeta, a gente possa ter condições, porque a gente tem que preparar também, não é uma forma egoísta, mas temos que pensar nisso. Essa sobrevivência e o que virá na sequência, não é? E aí é uma questão da gente fazer de uma forma que seja respeitosa, não é? E as pessoas vão vendo, vão assim, de certa maneira, como você falou, se influenciando, porque nós somos formadores de opinião. Nós influenciamos e o tempo todo estamos sendo influenciados. Então as pessoas chegam assim às vezes e digam para mim, Rafa, tem acontecido uma coisa curiosa, né? Nossa, mas você está trazendo esse tema, né? É tão interessante, porque nem todo mundo fala disso. Aliás, a maioria não fala disso. É muito ainda difícil a gente ver esse tema, por exemplo, né, numa abordagem, numa palestra. E eu falei, olha, isso existe, está cada vez maior, é que a gente às vezes não está com olhos para isso. Quando a gente começa a abrir os olhos e enxergar, a gente começa a ver as coisas, não é? Então hoje, por exemplo, quando eu vejo um texto evangélico, é muito difícil não ver em qualquer texto evangélico o que é natural. O respeito à natureza, o amor ao semelhante, ao próximo, que no dizer de Emmanuel também são os animais, e Joana inclui todo mundo. Até os Uhum. vegetais, os minerais são nosso próximo, são nossos irmãos, e a gente precisa considerar essas questões todas, porque há uma necessidade do respeito, não é? Por que, que nós somos melhores? Se nós somos porque mais evoluídos, dotados de razão, a nossa responsabilidade também é no sentido de abrigar, de acolher, de proteger, não de exterminar, não de escravizar, não de maltratar de maneira alguma. Então a gente vai perceber, por exemplo, em breve tempo, esperamos, que matar um animal para nossa sobrevivência é algo. Hoje eu tenho um cuidado. Eu diria há pouco tempo, assim, sem dúvida alguma, é tão animalesco. Hoje, para eu dizer isso, eu tenho que tomar cuidado para não afrontar o meu irmão animal. Entendeu, Rafa? Porque eu vou dizer o Uhum. animalesco, mas o animal não age assim. Aí você vai dizer, Campete, mas tem um instinto, aquela coisa, aquela ferocidade toda. Sim, mas nada na natureza ocorre por abuso. Nada é excessivo naturalmente. Só há o excesso, só há o abuso quando entra o ser humano. Né? Nós que somos dotados do livre-arbítrio da razão, que deveríamos fazer esse uso para o bem, a gente acaba abusando, prejudicando por conta do egoísmo ainda, do comodismo, porque a gente, para deixar de comer carne, de certa maneira, exige um esforço. Alguém aí perguntou como é que faz, né, na substituição da proteína, essas coisas, tudo, como, né, a gente tem vários alimentos que hoje já cobrem, substituem a carne. A gente pode encontrar esses recursos todos, né, que vão nos dar saúde, vão nos dar assim energia em vários vegetais, né? E nós temos vários recursos. É claro, né, para o amigo que perguntou aí, a gente precisa ter cuidado com o corpo, fazer uma alimentação saudável e acompanhamento. À medida do possível, tem um acompanhamento, por exemplo, hoje tem uma nutricionista que é vegetariana. Porque a gente também tem isso, nós estamos nessa tendência, você vai, a depender do no nutricionista, vai te falar para comer carne, né? A depender. Então, a gente, no caso, está com essa tendência, evidentemente, já temos esse caminho, aí você tem que ter também uma orientação que vá te dar alternativas nesse sentido, né? Então, agora sim, Rafa, para eu mesmo, em termos de comer, eu não deixo de comer nada, porque tudo que eu como não tem nada a ver com a carne, assim, nesse sentido, porque não tem carne, né? Então eu já como de tudo, assim, né? Deixa eu aproveitar para fazer aqui um jabá. A Tani Flores Sangra perguntou aqui, né? Disse, né, Geraldo, você é uma inspiração. Você tem acompanhamento médico, né? Que você acabou de respondê-la. Uma sugestão para você, Dani. No MOVE aqui nós temos um grupo de 3 nutricionistas e elas fazem muitos programas no MOVE, ajudando gratuitamente as pessoas por meio de informações, de conhecimentos, né, a dar esses passos com mais segurança. Então tem lives com orientação nutricional, lives de receitas, enfim, inclusive no nosso site tem lá uma série de textos
que elas produzem, uma série de e-books gratuitos, como, por exemplo, receitas veganas para festas juninas, receitas veganas para as cantinas espíritas, receitas veganas para as festividades de Natal, de Páscoa, enfim, tem orientação nutricional para te dar segurança e também receitas fáceis de fazer. O MOV privilegia aquelas receitas fáceis de fazer, populares, acessíveis economicamente. Então aproveite, tem muita coisa lá para ajudar nessa direção. E Geraldo, Ô, vamos lá. Rafa, Ah, vamos lá. Enquanto isso, deixa eu só pegar aqui uma coisinha, porque tá depois bom. Então, eu quero, ao final, se der tempo, cantar uma música, se vocês deixarem, tá? opa, Só pegar aqui, beleza. rapidinho. Tá no Tá improviso que a bom, gente deixa está eu ao interagir vivo. mais aqui com o pessoal, então. O Emmanuel, ele diz aqui, Fisiologia da Alma, Ramatiza, uma lição de amor aos animais. Sim, essa obra do Sim, Ramatiza, o capítulo primeiro, foi bem impactante na minha vida. sim. Foi um Muita dos... gente deixou de comer carne pela leitura dessa obra, uma obra de excelente conteúdo. Verdade. Aqui, gosto muito de ver os pratos coloridos que o Geraldo Ah, posta. e é tão interessante, né, que você vê o natural, a natureza é linda, ela é por si só colorida, é bela. E quando você faz um prato, você começa a pegar as variedades, ele fica naturalmente colorido. Hoje, por exemplo, eu estava comendo pimentão, mas aí tinha, e falando com a minha filha em Portugal, né, ela preparando o almoço de amanhã, porque elas são 4 horas a mais, né? E eu almoçando aqui, e a gente assim, né, falando com vídeo e tudo, e ela lá preparando o almoço e eu almoçando. E aí ela me disse que ia comendo e ia mostrando, né? Ela falou, pai, o que você está comendo aí, não é? Aí ela falou de pimentão roxo, de pimentão. Aí eu disse uma outra cor lá que não é tão comum. Eu falei, ó, filha, eu vou te mostrar aqui. Peguei no meu prato, tinha o pimentão amarelo, tinha o pimentão vermelho e o pimentão verde. Pô, é porque estava ali, estava na preparação e tudo. E a gente faz a feira toda semana, não é? E compra aí esses produtos. Até a Rose está orientando para comprar em determinadas feiras, que os produtos são orgânicos, não é? Eles não são preparados. Agroecológicos. Exatamente. Então tem toda essa questão mais natural, né? Então é muito bom. E aí a gente vai comendo, fica tudo colorido, você vê assim, né? Naturalmente colorido. Agora, naturalmente, o verde ele sobrepõe, viu? Eu não sei aí os amigos, porque quando você pega vários tipos de folhas, mas fica colorido, porque fica um verde mais escuro, outra tonalidade mais escura ainda, outro mais claro. É uma beleza, né? Você vai ali, o agrião, a alface, o almeirão, não é isso? Agora, a rúcula, para mim, é uma das prediletas, assim, pelo sabor, né? Antes de te fazer mais uma pergunta, eu quero ler um comentário da Cris Mascarenhas. Cris, um beijo para você. Ela disse assim, ó, Muito linda. aprendi com o opúsculo em defesa da vida animal a ampliar o evangelho para esses outros queridos. Veja que depoimento interessante. Que É, benção, que benção. a Federação Espírita Brasileira, né, publicou, em parceria conosco do MOVE, esse opúsculo. Geraldo, mais uma vez te agradeço do fundo do coração do MOVE, né, por você ter apoiado esse projeto. E aqui tem 54 mensagens dos espíritos, Emmanuel, Joana de Ângeles, Caibachu, Teu Leão Denis, Allan Kardec, enfim, das obras espíritas clássicas, trazendo informações sobre vegetarianismo, sobre defesa da vida animal, né, sobre os impactos ambientais ao nosso planeta Terra. Então, tem 54 mensagens aqui, e a Cris disse, né, isso me ajudou a olhar, né, para o Evangelho com esses outros olhos. A gente diz que isso é um véu que a gente levanta, e a gente É, começa a ver em tudo a questão animal e ambiental, né? é verdade. Esse é um opúsculo muito bem, né, elaborado pelo MOV, né? Foi essa equipe aí, e a FEB publicou em parceria, esse pessoal, né? E tem 3 partes, né, que fala em sentido da própria, né, pela vida animal, pela terra, não é isso? E como planeta, e também no sentido da alimentação, já buscando, né, essa tendência do vegetarianismo. E são referências dos espíritos, não tem nada escrito assim, a não ser a apresentação, né, Rafa? Que o Rafa aí com a equipe escreveu, mas os textos demais são todas transcrições, citações da espiritualidade. Gente, os livros já trazem essas informações há tempos, há décadas, há séculos.
não é? Estão aí. A gente às vezes não enxerga, a gente às vezes quer interpretar, né, informação para um interesse nosso. Olha, vamos ver como está escrito ali de fato, e a gente vai percebendo muitas coisas que os Espíritos estão dizendo há muito tempo. E a gente começa então, aí sim, com isso, com essas referências, com essas informações, a perceber esses conteúdos tão importantes, não é? A Cris está falando de um spoiler aí, não sei o que é não, viu, Rafa? E ela falou, não vi, deixa eu achar, peraí. Você achou aí? Você achou? Lê pra gente. Deixa eu ver. Tem Ela disse tanto que já comentário, poderia muito dar um legal. spoiler. Ah, ó, aí é contigo. Por mim daria, aí é contigo. Não, bom, a gente. Uma coisa, informação aí que é boa para o pessoal, né? Ah, esse folheto, o opúsculo, o Rafa mostrou, eu estou até sem nenhum aqui, porque eu doei os meus todos, né? Tem que agora pegar mais. Ele é de distribuição gratuita. Então você não vai pagar, você pode até pagar querendo colaborar. A maneira de colaborar é adquirir, né? Adquire aí qualquer produto, qualquer livro, por exemplo, pela FEB, e você vai receber, né, no seu pacote, recebendo em casa, no seu endereço, o exemplar, né, do opúsculo. Se quiser mais, às vezes para divulgar e tudo, pode pedir, você vai receber. A única coisa que você paga é o frete, não é o opúsculo em si, né? E agora a gente já fez 3, 4 edições, assim, reimpressões desse opúsculo aí. A última agora teve uma de 7.000, agora de 6.000 exemplares. Então, se for contar tudo, Rafa, a gente já está chegando aí, eu acredito que já deve estar próximo dos 20.000 exemplares, viu? Ó, a Uhum. Natália ali, essa Gonel, que gracinha. Uma gracinha essa menina. Ela pediu 100 exemplares. E recebeu, né, Nath? E é isso aí, olha, lá exatamente, recebeu a caixa. E é isso mesmo. Agora, né, essa equipe que é tão adiantada aí, do MOV, já preparou, porque são 54 referências nesse primeiro, né, Rafa? 54? 54, 56, 54, né? Mas já tem mais de 200, então a gente já está aí com um outro conteúdo que brevemente vai chegar para nós, que é um segundo opúsculo, tá? Que a gente vai publicar. Assim que esse esgotar, a gente vai fazer a impressão já do novo, tá certo? Vamos diagramar, fazer bonitinho, e aí a gente vai fazer o lançamento desse novo, que aí é novo conteúdo, né? São novas informações para estimular ainda mais. É. E esse é um projeto bonito, Rafa. Eu acho muito bonita essa parceria, né, com a federação. A FEB tem essa coragem, que a gente fala, uma instituição conservadora, ela é conservadora no sentido dos princípios que tem que ser, uma instituição centenária, mas é também uma instituição com visão prospectiva, visão de futuro. Tanto é que está aí, né, envolvida nessas iniciativas, dando impulso para que isso funcione efetivamente, não é? Então, em breve, versão 2, volume 2 do Opúsculo em Defesa da Vida Animal. Nós já separamos as mensagens, vai ser também em torno de 50. Estamos concluindo a ordem delas e a apresentação. Em breve a gente vai te mandar e, quem sabe, tenhamos mais aí um conteúdo lindo em defesa da vida dos animais. Bom, meu amigo, mais uma pergunta para você. Veja só. O Espiritismo, já falamos um pouquinho disso, mas ele, para você, é uma filosofia que pode inspirar as pessoas ao vegetarianismo? A FEB tem algum projeto nesse sentido? Além do Opúsculo, né? Será que tem mais projetos aí? Eu sei que tem, mas não posso falar, vou deixar você falar. Olha, então, com certeza a literatura espírita nos inspira a esse caminho natural, porque o espiritismo, ele é um conjunto de princípios da natureza, são leis naturais, as leis divinas. Portanto, são caminhos que nós seguiremos agindo de forma espontânea. Toda vez que a gente faz o que é artificial, o que vai de encontro à natureza, nós estamos, de certa maneira, nos distanciando do que é o caminho da nossa evolução. Por isso que o Espiritismo é um conjunto, né, de princípios que sintetizam tudo o que tem de necessário para a nossa evolução. E, evidentemente, essa questão, né, de nós nos prepararmos mais adequadamente, uma vida de respeito com relação à natureza, de preservação, de respeito com relação a todos os seres vivos. Nas minhas preces, ô Rafa, eu sempre fazia assim, faço, né, diariamente, sempre pedindo assim, né, esse dia agradecendo pela oportunidade e que eu possa, né, ser um instrumento numa relação solidária e respeitosa
com o próximo, com o semelhante. Eu dizia isso, já estava incluindo todos agora com esse conceito que a gente aprende, né? Com Emmanuel e com Joana, o guia espiritual do Chico e também a guia espiritual de Divaldo. Mas hoje eu já falo assim, não é? Que a gente possa, né, estar aí como esse instrumento, né, da solidariedade para com todos os seres criados por Deus. Então aí você vê, todos os seres criados por Deus estão incluindo todos, né? Sem exceção. E é isso mesmo, que são os nossos irmãos. E o Espiritismo já vem falando disso há muito tempo. Nós temos clássicos, livros com fundamentos seguros, inclusive científicos, de pesquisas, como, por exemplo, do final do século XIX, início do século XX, Gabriel Delany, com, né, o clássico A Evolução Anímica, que a gente vai reeditar, também está aí no nosso catálogo para ser reeditado, né? O próprio livro dos Espíritos, que quando a gente começa a enxergar com esse olhar, eu estava, assim, curiosamente pesquisando sobre natureza, é interessante como a gente acha o vocábulo natureza no livro dos Espíritos, né? Aparecendo em vários momentos, e é uma coisa assim, impressionante. Normalmente, quando se fala em natureza, né, no trabalho da codificação, a palavra equilíbrio e harmonia quase que estão ali, né? Para e passo, acompanhando, para dizer tudo na natureza se encadeia, né? Tudo em a natureza caminha para uma harmonia, para um equilíbrio, e é uma coisa muito bonita. Então nós temos essa riqueza na literatura, que são várias fontes de vários espíritos, vários médiums à disposição. Recentemente, né, um projeto que foi desenvolvido, já tem uma edição anterior, não é? Várias edições, essa daqui é a quinta, e a edição que se tornou mais completa nesse projeto bonito, inclusive o próprio público escolheu a capa, não é? E aqui o André Trigueiro, que é o autor, na publicação da FEB, ele cita inclusive, né, o chamado ativismo aqui no sentido, né, dessa busca do ambientalismo e tal, ele coloca, já citando um projeto que está sendo desenvolvido pela Federação Espírita Brasileira, através do seu Conselho Federativo Nacional, envolvendo já o Brasil inteiro, numa campanha nacional permanente de conscientização ecológica. Né? Naturalmente aí o Rafa, não é? A Ju que está aí conosco, amo a Ju também, uma querida, a Rose, minha irmã amada, o Pedro, né? São aí conosco na FEB, né? Compondo esta equipe, e representantes das comissões regionais. Então nós temos o norte, o sul, o centro, não é? E também o nordeste representados. São 2, 3 integrantes de cada, e uma equipe que as pessoas vão querendo participar. Nós fazemos reuniões mensais, agora nós vamos fazer com mais intensidade, umas extraordinárias, por conta da necessidade de preparar um texto, que já tem uma base, uma minuta, e vai ser submetido na reunião ordinária do Conselho Federativo Nacional, que ocorre em novembro. Então, em novembro deste ano aqui, não é isso? A gente vai ter exatamente a apresentação do texto. O texto vai ser mandado antes, com apreciação dos presidentes, assessores. Quando chegar a reunião, em novembro, esse texto vai ser apreciado e, evidentemente, o nosso desejo, aprovado, não é? Para que essa campanha entre em ação. Já a partir aí, né, da aprovação, a gente vai ter várias ações voltadas para esse trabalho de sensibilização, de educação, de conscientização ecológica. E aí a gente vai atuar diretamente, né, pelo movimento espírita, nas federativas, nos centros espíritas, nas casas espíritas de modo geral, e aqueles que tiverem interesse em trabalhar nessa campanha do bem. Realmente preparando um caminho importantíssimo, vai ser um passo fundamental. Eu falei para o Rafa, né, nós conversando assim, nós estamos vivendo momentos históricos, não é? É a oportunidade da gente realmente fazer. Agora nós temos os recursos, não é isso? E a gente já vê a espiritualidade, como a Cris está falando, sem dúvida alguma, dando todo o suporte, né? Esse planejamento vem de lá, e é o momento da gente fazer o que não fizemos até agora, parar de destruir e começar a construir. Né? Por isso que nós estamos indo para a regeneração, é a nova geração, é o renascimento. Não é? Nós estamos até evoluindo gradativamente. Você vê que nós não vamos para um planeta de reciclagem. Né? É interessante isso, né? Falar reciclagem é importante, mas é de regeneração, é um passo que vai muito além, não é? Quando a gente fizer tudo certinho e tal, não vai precisar nem reciclar, né? Porque a gente vai estar fazendo um uso tão adequado, essa integração.
essa sintonia com a natureza. É algo que a gente tende a fazer espontaneamente. E é um caminho que está sendo aberto. Graças a Deus nós estamos podendo participar disso, viu, Rafa? É um privilégio, viu? Assim Bom, eu vejo. que beleza, né? Verdade, também me sinto, né, feliz por participar, né, dessa conscientização. E essa notícia é maravilhosa. A notícia da campanha nacional de conscientização ecológica é maravilhosa. Traremos ali vários assuntos importantes da ecologia, né? O uso do solo, da água, energias, alimentação. Realmente as Isso. reuniões estão sendo muito proveitosas, né? A É, participação aí de várias pessoas, né? Colaborando, várias né? pessoas. Nossa, né? É um sonho realizado. Eu fico E é uma bênção. rememorando. A gente verifica aí, né, que exatamente ah lá, a Ju está gostando. Não vamos para um planeta de reciclagem, né, mas de regeneração. É isso aí, anota aí. É tão bonito porque você vê, são pessoas com seus pensamentos, as suas cabeças, né, cada um é indivíduo, existem visões distintas, mas está havendo um somatório. E nós estamos aprendendo com todos e ao mesmo tempo compartilhando informações. Porque você vê pessoas que são especialistas, né? Ele tem mestre, tem doutores, em solo, como você falou, né? Em clima, não é isso? Em alimentação, né? Na ética animal, é uma coisa assim importante, né? Do próprio meio ambiente, né? Então a gente vai integrando todos esses conteúdos da sustentabilidade, não é? Que é bem abrangente o conceito, e a gente tem que trabalhar tudo isso numa campanha. E a campanha é para esclarecer, sensibilizar, educar mesmo, né? Porque é de conscientização. Não é forçar ninguém, ninguém conscientiza ninguém. De fato, nós nos autoconscientizamos. Mas a campanha é para que mesmo eu desperte para isso e me conscientize. Ninguém vai ter condições de me conscientizar, assim como ninguém me motiva. Motivação interna. Mas um empurrãozinho, uma ajuda, um toque, faz toda a diferença. A nossa tarefa é essa. Ninguém é missionário aqui, não, mas somos todos tarefeiros. Perfeito. E antes de te pedir aí as palavras finais e que você deixe uma mensagem para quem deseja se tornar vegetariano, eu queria ler no prefácio aqui do opúsculo um trecho de uma mensagem de Emmanuel, que é uma das minhas prediletas. Eu sempre gosto de transmiti-las, né? E aproveitando agora esse espaço, tem tanta gente aí comentando, participando. Então, Emmanuel, no livro chamado Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, existe um capítulo 17 chamado Sobre os Animais. Em um trechinho, é isso, é esse mesmo. Essa capa é muito bonita. Em um trechinho ele diz assim, ó, recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade, e o vosso coração compreenderá mais profundamente, ó aquele véu que levanta, os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Eu acho essa mensagem tão interessante, né? É um dever sagrado para a nossa própria evolução, a vida em harmonia com o mundo natural. E ele diz aqui, Geraldo, uma coisa que é fantástica, assim, apesar de óbvia, é fantástica. Estendei até eles as Uhum. noções de solidariedade do Espiritismo. Ou seja, as Que mesmas coisa. noções de justiça, amor, caridade, as mesmas noções de benevolência, tudo aquilo, todas aquelas virtudes que o Espiritismo nos ensina, estender até eles. E assim a gente vai compreender mais profundamente essa necessidade de uma vida em harmonia com o mundo natural. A Deus insere desde o princípio espiritual o seu DNA, né? Depois individualizado e hoje como, né, indivíduos propriamente, nós temos registrado no nosso DNA a, a, a condição de sermos filhos de Deus, não é isso? Então, uma grande oportunidade. E isso é espontâneo, é natural esse respeito. Por isso que Deus inscreve já desde, né, as sensações, né, chegando ao instinto, por exemplo, que é uma inteligência relativa, em que dosa tudo o que é necessário. O instinto é algo assim tão preventivo, né? Ele é tão benéfico, porque ele dá todo o aparato necessário
para que, por exemplo, o animal seja protegido, para que ele viva em condições de segurança, não é? Para que ele tenha os recursos de conseguir, inclusive, sobreviver nos ambientes mais adversos, dentro de toda uma programação, de um planejamento no cumprimento automático da lei. Então, existe o automatismo da lei. Quando chegamos à nossa condição de espíritos, não é, como estamos, nós assumimos uma responsabilidade porque obramos com liberdade. E aí nós podemos errar ou acertar de acordo com as escolhas que vamos fazer. Deus é tão assim providencial que na sua previdência ele oferta todos os recursos para que a sua criação se encaminhe para os destinos da sublimidade, da plenitude. Evidentemente, esse Deus é sábio, não é? Ele não é bobo. Então, ele faz já nesse sentido. Agora, e dá para nós a condição, como seres humanos, de que nós possamos ser com Ele, Deus, o Criador. Então, nós temos uma grande oportunidade. Se seguirmos aqui as lições da natureza, tudo vai ficar mais fácil, Rafa. Tudo mais simples. Verdade, meu amigo, verdade. Queria mandar um abraço para Fernanda Alcântara, que está participando, uma querida amiga, muito dedicada Ó, também vou à falar com o transmissão. pessoal aí. Eu posso apagar aqui a câmera para pegar o violão? Porque eu acabei Vai lá, gravando o violão. aproveita. Vai Vou lá. fechar a câmera aqui, não afeta não, né? Depois eu ligo normalmente, é isso? Pessoal do Instagram E aí? pode fechar. Tá, Aham. ok. Eu acho que sim, né? Não afetou, não, tranquilo. Patrick, querido, bem-vindo também. Alegria a sua participação aqui. Nath já está chorando, Nath. Nem começou a tocar a viola ainda. Aqui tem a Lala indicando as obras de Prabhupada, grande guru Hare Krishna, muito legal, Lala, muito grato. Eu sou um leitor da filosofia Hare Krishna, eles contribuem muito com a expansão desse amor para todos os seres, do vegetarianismo. Aqui no MOV a gente dialoga muito com as turmas das outras espiritualidades, com ateus, com agnósticos. A gente convida, traz para cá, para trazer os seus estudos, né, em prol aí da libertação animal. Parabéns, Então eu viu, te Rafa, agradeço. pelo trabalho. Muito bonito o trabalho do MOV. Parabéns a você e a equipe toda, né? Coisa linda. Então, meu amigo, ó, peço a você, já encaminhando aqui para o final da live, né? Uma pena, mas deixe uma mensagem final para quem deseja aí caminhar nessa direção do vegetarianismo e toque para gente aí, né? Uma canção do seu coração. Ó, o Padre Paulo, seja muito bem-vindo. Ele está aqui entre nós. Padre Paulo Também. César, Padre Paulo César. É uma referência aí, né, para a gente também, um irmão esforçado aí, dando esses exemplos. Que coisa boa. É isso, a mensagem é que nós estamos hoje, queridos, com todos os recursos à nossa disposição para fazer o melhor que a gente puder fazer. E a gente não pode desperdiçar mais. Não é tempo mais de perder tempo. Os tempos chegaram. Então, essa conscientização, esse despertamento consciencial para essa realidade é o que é o caminho a ser seguido. Nós vamos trilhá-lo mais cedo ou mais tarde. Abraços, viu? Do nosso Padre Paulo aí. Se nós não escolhermos agora, Rafa, a gente vai acabar aí sofrendo, né, Vinícius? Vai o caminho da dor, né? O caminho que a gente não precisa necessariamente trilhar, não é? Às vezes a gente passa pela dor, porque faz parte do processo evolutivo, sim, mas não precisa prolongar a dor. Né? Nós estamos aqui para sermos felizes. E esse caminho da felicidade é uma construção que a gente começa a fazer desde agora. Então, o respeito, a solidariedade, a compreensão, observar um pouco a natureza. A gente começa a olhar a natureza com outros olhos, tudo fica mais fácil, sabe? Respirar o ar, olhar para o céu. Outro dia eu estava caminhando, eu tento caminhar todos os dias, não é? É uma forma de estar em contato com a natureza. E aí caminhando já no crepúsculo, né? O entardecer assim, a noitinha, tão gostoso que eu olhei assim para o céu, já estava chegando a caminhar, falei, gente, tá tão bonito que eu vou filmar isso aqui, não é? Aí filmando e agradecendo a Deus ali, numa prece, né? Botando ali, depois eu coloquei no Instagram e tal. É uma coisa tão assim gostosa, tão espontânea, tão natural, não é? A gente começar a observar isso mais. E a gente caminhar por uma simplicidade, Rafa. Toda vez que a gente complica, nós realmente tendemos a ser infelizes. Então, a simplificação, tudo mais simples, não precisa de muito,
né? Com pouco a gente consegue fazer muito. Então, até mesmo os nossos hábitos, né? As nossas tendências, a gente procurar olhar a necessidade do outro, né? A natureza é assim, nada falta. Né? Nenhum ser da natureza morre de fome, a não ser que o ser humano o coloque nessa condição. Porque na própria natureza ele vai ter todos os recursos. É claro que não é simples, há as disputas, há aquelas coisas todas que a gente vê, né, no mundo animal, e a gente fica, meu Deus, como é isso, né, tadinho? Eles já são submetidos a um processo para desenvolver exatamente essas capacidades todas. Mas a gente vê a providência divina como um olhar protegendo a todos, né? Que a gente também possa ter esse olhar na condição de deuses que nós somos, co-criadores com o Pai, fazer a nossa parte, mesmo que seja em plano menor, mas tudo que a gente puder fazer, a gente deve fazer. Eu queria trazer aqui, Rafa, nem sei se eu vou dar conta de cantar, mas isso daqui se chama Lições. Toda flor que... Vou pegar o tom aqui, né? Toda flor que brota sempre assim pode ser margarida ou alecrim, mas traz na cura um perfume, um toque de paz. E os passarinhos num cantar febril, ou sob a árvore que ela gentil, sabem dizendo que o homem é capaz. Mostram que amar é também compreender o dom da vida e assim colher da natureza todo bem que ela dá. Mostram que cada um tem seu papel, um ilumina, o outro faz o mel, mas que nós todos somos sempre filhos de Deus, e que a alegria vai nascer se cultivarmos esse teu viver, de aceitar os outros como irmãos. Mostram, enfim, que os gestos de cantar, de perfumar, de aquecer, de trabalhar na natureza são bem simples formas de amar. Na natureza são bem simples formas de amar. Na natureza são bem simples formas de amar. Tão bonito, né? Contato com a natureza. Nossa, Desculpem os lindo, desafios. lindo. Estou ainda resgatando a voz. Não é que eu seja afinado, mas que bom. Então é isso. Lições da Natureza, música da Sheila Oliveira, amiga e irmã, desde lá da época da juventude. Hoje nós somos jovens há mais tempo, né? Mas é uma letra encantadora, já colocando. A gente se sente bem, não é? A natureza é alegria, é vida, é dinamismo, né? É bênção, é dádiva, é um presente. Então, que a gente possa saber respeitar esta mãe natureza, viver em harmonia com o meio, não é? Nesse conjunto de ações solidárias para com todos os seres da criação. Rafa, que alegria, viu? Estar aqui com você, com todos vocês, amigas, irmãs, amigos e irmãos queridos. Obrigado aí pela presença, pela oportunidade. Espero que tenha sido útil esse nosso bate-papo. Então, turma, esse é o nosso irmão do coração, Geraldo Campetti, dando voz à natureza, com a sua generosidade, com a sua simplicidade, com o seu carisma. Trouxe para a gente aí, né, um pouquinho da sua experiência, dos seus desafios, né, e nos incentiva aí a caminhar juntos, dando passos em direção à libertação de todo o sofrimento que causamos desnecessariamente aos nossos irmãos animais e à natureza como um todo, né? Geraldo, do fundo do meu coração, te agradeço mais uma vez a presença. Tamo junto, né, e que possamos seguir aí ainda mais nessa causa tão linda de amor a todos os seres. Muito grato, turma, a Sempre, vocês pela participação.
Sempre com um sublime ecólogo. Sublime ecólogo. Ah, e deixa eu aproveitar aqui também para convidar a vocês que estão participando. Toda segunda-feira a gente realiza aqui a Move Live e na próxima segunda-feira o convidado vai ser o professor Fábio Alves Gomes de Oliveira. Ele é filósofo e ele desenvolveu um conceito recente chamado especismo estrutural. Então vamos ter uma conversa com ele sobre o que é esse negócio aí de especismo, que é, na verdade, o que nos cega perante os nossos irmãos animais. Tá bom, Geraldo? Beijos, querido. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado.